A permutação, nós vimos que nós temos uma quantidade de elementos e vamos trocando, permutando a ordem desses elementos. Mas todos os elementos participam do cálculo. Quando nós temos um arranjo, nós temos uma situação um pouco diferente. Por quê? Nós temos uma quantidade de coisas, uma quantidade grande, maior de coisas, para ser agrupadas em grupos menores. Essa é a diferença quando a gente trabalha com arranjo. Nesse caso, usamos essa fórmula, arranjo, NP, é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. O que vem a ser a n? N é a quantidade total de elementos, né, que nós temos na questão. E P é de quantos em quantos esses elementos estão sendo agrupados. Nessa situação, nós temos o seguinte. Em uma reunião de condomínio residencial, foi realizada uma votação para definir os cargos de síndico e subsíndico do prédio. Um total de 4 pessoas para ocupar apenas 2 cargos de síndico e de subsíndico. Então, eu tenho um total de 4 moradores para ocupar 2 cargos. Quando a gente tinha a permutação, eu tinha um total de pessoas e eu só trocava a posição dessas pessoas. Agora não. A gente tem uma quantidade maior para agrupar numa quantidade menor. Trabalhando com a fórmula de arranjo, essa quantidade maior, que é o total de pessoas, 4, vai ser o N, né? E eu estou querendo agrupar de 2 em 2, porque são 2 cargos, que é o P. Por isso que ficou N, que é o 4 fatorial, e N menos P. Né? 4 sempre vai ser a quantidade total e o 2 aqui é a quantidade que nós estamos agrupando. Daí, isso aqui nós precisamos resolver primeiro que está dentro do parênteses, né? Que é 4 menos 2 vai dar 2. Depois, esse cálculo de fatorial aqui, a gente já viu como faz. Ele desenvolve o 4, que é o número maior, até chegar ao menor, que é 2. Ó, 4 vezes 3 vezes 2. Para poder fazer o cancelamento de 2 fatorial com 2 fatorial. E sobrou para a gente apenas 4 vezes 3, que vai dar 12. Então, são 12 maneiras diferentes de organizar as possibilidades de resultados dessa votação. Dado o conjunto das vogais A, E, O, U, quantos arranjos nós podemos fazer de 3 em 3? Total de vogais 5, agrupados de 3 em 3, eu tenho um arranjo 5, 3. 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Né? Em cima, no numerador, sempre o total, e embaixo a diferença, né, do total pela quantidade que está sendo agrupado. No caso, 5 fatorial sobre 2 fatorial, porque a gente diminui aqui primeiro. Depois vai fazer o desenvolvimento do maior, que é 5. O maior sempre estará em cima, porque se ele é o total, né, e o total é a quantidade maior, então a gente já sabe que na hora de fazer desenvolvimento de arranjo, o de cima sempre será o maior. Desenvolvo 5 até chegar a 2, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Não esquecendo de colocar o fatorial onde eu paro o desenvolvimento. Agora eu posso cancelar o 2 fatorial com 2 fatorial. Vai sobrar 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 60. Nesse outro exemplo de arranjo, eu tenho a seguinte situação. Uma senha bancária, né? E que usa letras e números, tá? Então, a senha, ela é composta por 2 letras e o nosso alfabeto tem um total de 26, ou seja, eu tenho 26 letras para serem agrupadas de 2 a 2, 26 letras para serem arranjadas 2 a 2 e tenho também 3 algarismos. Então, primeiro a gente vai fazer o cálculo das letras e depois dos algarismos, porque a gente vai precisar trabalhar com 2 arranjos nessa questão. Então, primeiro o arranjo 26,2, que é das 26 letras do alfabeto 2 a 2. Vai ser 26 fatorial por 24 fatorial, né, que é 26 menos 2. Desenvolvo 26 até chegar ao 24 para cancelar. Sobrou 26 vezes 25, que dá 650. Então, o arranjo das letras dá 650. Agora, eu vou fazer arranjo com os números, né? São 3 algarismos, só que nós usamos 10 algarismos. De 0 a 9, se a gente for contar, nós temos 10 algarismos, né? De 1 a 9 são 9, mais o 0, 10 algarismos. Então, eu vou pegar os 10 algarismos de 0 a 9 e vou arranjar, agrupar de 3 em 3. A questão não fala que nós temos 10 algarismos, mas nós sabemos que a quantidade de algarismos que nós temos no nosso sistema para escrever são 10. Isso é uma informação que a gente tem que buscar do nosso conhecimento. Então, arranjo 10, 3. E aí vai ficar 10 sobre 7, né? 10 fatorial por 7 fatorial. Vou desenvolver o 10 até chegar a 7. Faço o cancelamento. Sobrou 10 vezes 9 vezes 8, que dá 720. Bom, a senha ela é formada por letras e números.
2 letras e 3 números. Os arranjos das letras dá 650, dos números 720. Então, o arranjo total da nossa questão será 650 vezes 720. Depois que eu faço as letras e os números, eu tenho que multiplicar os dois para dar um total. Por isso que se usa tanto letras e números, né? Porque a gente tem uma boa quantidade de letras e números, dá uma quantidade grande de possibilidades.